Olá, meninas e meninos. Hoje a minha história é da mitologia grega, né? E eu vou falar a história de Eros ou Cupido, o filho de Afrodite e Ares, tá? Mas houve outro Eros. Eu vou falar existe uma obra chamada Teogonia, de autoria de Hesíodo, onde ele fala, o Hesíodo, que existiram dois Eros. O primeiro, o chamado Deus primordial, nascido do caos, seria o primeiro Eros, aquele que seria uma força primitiva da natureza, a força que iria unir, que iria dar origem e gerar. Então, voltando à teogonia de Hesíodo, essa teogonia, Teo também é Deus, gonia é Gênese. Então, a teogonia de Hesíodo tenta mostrar a Gênese, o nascimento dos deuses. É uma obra, né, do século 7 a.C., tá? Também conhecida como Genealogia dos Deuses. Tá? É um poema com mais de 1000 versos e trata, então, da origem dos deuses, tá? Então, repetindo, Eros, segundo a teogonia de Hesíodo, o primeiro Eros nasceu como uma força primitiva lá nos deuses primitivos, durante a época dos deuses primitivos. Mas a gente vai tratar do segundo Eros, aquele que teria nascido bem mais tarde e seria filho de Afrodite, que é Vênus em Roma, a deusa do amor, e de Ares, que é Marte em Roma, o deus da guerra. Bom, e de Eros, vocês sabem, vem os termos erótico, erotismo, tá? Bom, então voltando a esse segundo Eros, era filho de Afrodite e Ares. E durante muito tempo ele foi retratado como um garotinho alado, de cabelos loiros, aparência de inocente e travessa, mas um menino que não crescia. Ele também portava um arco e flecha, sempre pronto a atingir, né, com suas setas, o coração de alguém. Tinha dois tipos de flechas, as de ouro, que despertavam a paixão, e as de chumbo, que despertavam repulsa. Vocês lembram da história de Apolo e Dáfne? Que ela acabou virando até a árvore do loureiro, porque não queria ceder às investidas de Apolo? Então, a partir dessa história, né, que o Apolo andava atrás, né, da Dáfne, porque queria a retribuição da sua paixão, porque ela recebeu as setas, né, de chumbo e ele de ouro, e ela não queria nada. Essa história vocês já conhecem bem. E aí acabou ela virando, como ela pediu aos deuses que não queria ceder, então ela virou a árvore do loureiro. Então, a partir daí, dessa transformação, Apolo começou a homenagear os heróis dos Jogos Píticos, que eram lá do seu templo, com coroas de louro. Daí vem a palavra laurear. Os Jogos Olímpicos usavam mais a coroa de oliveira, que também é derivada de outra história da mitologia que eu também já contei. Mas voltando a Eros e sua mãe Afrodite, segundo Eros, tá? Certa vez, ela foi ter com Metis, a primeira esposa de Zeus, queixando-se que seu filho não crescia, continuava sempre como uma criança. Uma parte, Metis era a deusa da saúde, proteção e virtude, primeira esposa de Zeus, e foi ela que fez com que Cronos vomitasse todos os filhos que engolira, com uma bebida que ela cedeu a Zeus, para ele fazer essa ação. Bom, mas voltando a Metis. Ela ouviu, né, a queixa de Afrodite, que seu filho não crescia. Então, ela explicou o motivo. Sabe por que seu filho não cresce? Porque ele é muito mimado, porque ele é solitário, ele precisa de um irmão, de irmãos para crescer, dividir. Bom, então Afrodite e Ares tiveram mais 3 filhos, todos correspondentes ao amor, embora de variadas formas, vocês vão ver. Eros foi o primeiro, né? Deixa eu falar, esses 4 filhos, que é Eros mais os 3 que nasceram, receberam o nome de erotes, tá? Relativos ao amor de variadas formas, vocês vão ver. Eros, o primeiro, aquele que não crescia, que depois vai crescer, vocês vão ver, também foi chamado Cupido em Roma. Seria
esse Eros seria o amor verdadeiro, o amor simples e puro, aquele que faz a união dos casais. Aí nasceu o segundo, Anteros, que era oposto a Eros, era o deus dos amores não correspondidos. Aí veio o terceiro, que se chamou Himeros, o amor em sua forma mais carnal, o deus do desejo sexual, sem sentimento. E por fim veio o quarto filho, que recebeu o nome de Potus, que era um amor inconsequente e avassalador, o deus da paixão, sem consequência, sem medir as consequências. Bom, então foram esses 4 filhos que Afrodite e Ares teve. Mas eu vou me deter em Eros, que é o tema da nossa aula, tá? Eros, depois que os irmãos nasceram, acabou se transformando num belo e robusto jovem que se apaixonou por Psique, a bela filha do rei de Mileto, tão bela que Afrodite não gostou de ter ouvido que ela era mais bela que ela, Afrodite, a deusa da beleza. Então, como vingança, fez com que nenhum mortal se apaixonasse por ela, o que preocupou os pais, pois as outras filhas, não tão belas, já tinham casado, enquanto para Psique, nenhum candidato aparecia. Como já contei, os pais foram até o oráculo, que disse que ela teria que esperar seu marido no alto de um monte e que ele seria tão feio que mais pareceria um monstro. Bom, os pais nem queriam levá-la, mas ela disse, esse é meu destino, eu quero ir. Mas, depois que ela chegou no monte, adormeceu, quando acordou, se viu dentro de um palácio, essa história já é bem conhecida, aí o marido apareceu, de noite, tá? Sem mostrar o rosto. Por isso, né, dali para frente, ele só começou a aparecer à noite. E disse, nós vamos ser felizes, mas você nunca pode ver meu rosto. Mas ele era tão carinhoso, tão gentil, tão amoroso, que ela era feliz, tá? Enfim, um dia, levada pelas palavras, pela fofoca das irmãs, ela transgrediu essa regra imposta pelo marido e com uma vela foi ver o rosto. Porque as irmãs, quando foram visitá-la, toda vez que iam visitá-la, começavam a fazer caraminholas na cabeça dela. Aí ele deve ser horrível, porque não aparece, igual o oráculo falou. Então, você podia ver, né? Ninguém ia saber. Então, ela ficou com aquilo na cabeça, mas aí ela teve as consequências muito sérias, tá? Ele, quando abriu os olhos e viu que ela estava com uma vela e estava vendo seu rosto, e ela achou lindo, maravilhoso, era o homem mais lindo que ela viu na vida dela, ele dali não abriu a boca e foi embora. E ela ficou muito, muito infeliz e arrependida. Pensou até em acabar com sua vida, mas resolveu cumprir todas as tarefas impostas por Afrodite, porque ela foi ter com Afrodite, eu quero meu amor de volta. Então, Afrodite deu tantas tarefas, porque ela achava que ela não ia conseguir nem a primeira. Mas ela foi vencendo uma a uma. Porque o Eros sempre estava por trás, ou ajudando, ou mandando ajudar. Mas ela não sabia. Bom, Eros, embora não visível, como eu falei, sempre a estava ajudando e não desistia nunca, e via o trabalho que ela, arrependimento, e via que ela fazia tudo por amor por ele, via que ela estava muito arrependida. Então, depois de ver ela resolver todas essas tarefas, e sofrer, e chorar, e se arrepender, o que é que ele fez? Foi pedir a Zeus para que ela fosse transformada numa imortal. Então, assim viveram felizes para sempre no Olimpo. Ela foi perdoada porque mostrou realmente arrependimento e trabalhou muito, embora ajudada. Mas o que ficou dessa personagem Psique? Olha quanta coisa surgiu de Psique. Psicologia, psiquiatria, psicanálise, psicopata. Tudo Psique. Sabe por quê? Psique é uma palavra de origem grega que significa alma ou espírito. E essa palavra vai dar origem a todas essas
palavras que eu falei agora. Por exemplo, psicologia é uma ciência que estuda a mente e o comportamento humano. Repito, psico é alma, logia é escudo, tá? Então, estudo da alma. Então, psicologia, logia é estudo, vem de logos. Então, é o estudo da alma. Psique não é alma? Bom, também deu origem à psicanálise, que se ocupa de explicar o funcionamento da mente humana, ajudando a tratar de distúrbios mentais e neuroses. Também deu origem à psiquiatria, psiquiatria, especialidade médica dedicada a transtornos mentais como depressão, pânico, esquizofrenia, transtorno bipolar, etc, etc. E ainda deu origem à psicopatia. O que é um psicopata? Uma pessoa que tem dificuldade, não tem empatia por ninguém e nem tem remorso das suas ações, por pior que sejam, tá? Para terminar a aula, eu tenho que falar alguma coisa de Freud e de Jung, grandes estudiosos da mitologia, né? E também que usaram essas palavras, psicologia, psicanálise. Freud nasceu em 1856 e vai morrer em 1939, quando ia começar a Segunda Guerra. Já começou. É considerado o pai da psicanálise. Ele era um neurologista judeu nascido na Áustria. Segundo a psicologia freudiana, Eros não é só libido, não é só desejo sexual, mas também uma força vital que dá vontade de viver. Já ao contrário, tá? Thanatos, ele fala de Thanatos, lembra do Deus dos Mortos? Ou Deus dos Mortos, não, aquele que leva as almas para o mundo dos mortos, Thanatos. É o impulso da morte, da destruição que muitos seres humanos têm. Então o homem tem que ter o Eros, que é a força vital, a vontade de viver. E não o Thanatos, que é o impulso da morte, da destruição que muita gente tem. E vou falar Jung. Jung, lógico que eu não sou psicóloga, então não vou me aprofundar, só vou falar das palavras que se originam dessa psique. Olha só, Jung, que nasceu em 1875 e vai morrer em 1961, e ele é considerado o pai da psicologia analítica. O que é a psicologia analítica? Ele busca o alinhamento entre o consciente e o inconsciente, buscando equilibrar o mundo externo do mundo interno. Segundo Jung, os temas da mitologia se repetem em qualquer época e qualquer lugar, mesmo se conhecendo, mesmo não tendo relações. Para Jung, os mitos dão voz às verdades do nosso inconsciente. E vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo!